Então, gente, vamos corrigir a lista sobre fenômenos ondulatórios. Uma onda se propaga do meio 1, não dispersivo, com velocidade v1, frequência f1, comprimento de onda lambda1. Ao penetrar no meio 2, sua velocidade de propagação é 3 vezes maior que V1. Então, V2 é igual a 3 vezes V1. Sua frequência é F2 e seu comprimento de onda é. Lembra que eu falei, ao mudar de meio, a frequência não varia. Então, F1 é igual a F2. Se V2 é igual a 3V1 e velocidade é proporcional ao comprimento de onda, então o comprimento de onda 2 também vai ser 3 vezes o comprimento de onda 1. Então, a resposta correta, letra D. Comprimento 2 igual a 3, comprimento 1, frequência 2 igual a frequência 1. Frequência não varia ao mudar de meio, ao sofrer refração. Número 2. Considere as afirmações a seguir a respeito da propagação de ondas em meios elásticos. Primeira, em uma onda longitudinal, as partículas do meio no qual ela se propaga vibram perpendicularmente à direção de propagação. Falso. Longitudinal é paralelo. A velocidade de uma onda não se altera quando ela passa de um meio para o outro. Falso, se altera, o que não altera é a frequência. A frequência não se altera quando ela muda de um meio para o outro. Verdade. Resposta certa, letra C, apenas a 3. Número 3, atenção nessa daqui. Duas ondas ocupam a mesma região do espaço e têm amplitudes que variam com o tempo conforme o gráfico. Analise as alternativas adiante que contém o gráfico resultante da soma dessas duas ondas. Então, observem. Aqui, nesse ponto de encontro delas, eu tenho uma onda aqui, vocês vão contar aí, ó, a mais clarinha, que tem 2 quadradinhos, com essa aqui que tem 1, 2, 3. Então, a hora que eu somo uma amplitude de 2 com uma amplitude de 3, vai dar uma amplitude grandona de 5. Então, só analisando esse primeiro aqui, eu já consigo eliminar um tanto. Eu tenho que ver qual dos desenhos que não começa com 5. Olha, essa aqui tem 1, 2, 3, 4. Então, essa aqui não pode. Essa tem 1, 2, 3, 4. Essa aqui também não pode. Essa tem 1, 2, 3, 4, 5. Opa, essa aqui eu deixo aqui para continuar analisando depois. Essa tem 1, 2, 3. Então, também não pode. Essa tem 1, 2, 3. Não, então, só sobrou essa daqui. Certo? Como é que eu ia analisar essa parte aqui? Olha, eu tenho uma crista com 2 do clarinho e eu tenho um vale aqui com 1. A hora que eu tirar dessa crista que tá pra cima, eu tirar esse vale, eu vou ficar com uma, 2, tira 1, vou ficar com uma de 1 pequenininho. Olha aqui, um pequenininho pra cima, realmente, ó. E assim eu vou analisando. Aqui os dois, eu tenho os 2 pra baixo, então eu vou somar. Eu tenho 1 com 1, eu vou ficar com 2 pra baixo, 2 pra baixo. E assim eu vou analisando a questão. Passo a passo. Então, lembrando, quando encontra a mesma coisa, eu dobro. Se encontrar assim, ó, eu subtraio, tiro uma da outra, porque crista com vale, subtrai amplitude, vale com vale, ou melhor, crista com crista ou vale com vale, o que acontece com a amplitude? Aumenta a amplitude, ok? A amplitude é somada. Número 4, olha esse da UFLA. 2 pulsos, sendo um quadrado e outro triangular, propagam-se em uma corda em sentidos opostos, com velocidade de 1 centímetro por segundo, como mostra a figura. Considerando o posicionamento dos pulsos em t igual a 0, pode-se afirmar que depois de 2 segundos, a figura vai ser como? Então, esse ponto aqui, depois ele anda 1 centímetro em cada segundo. Então, em 2 segundos, ele vai andar 2 centímetros. Então, esse ponto aqui vai andar 1, 2, ele vai estar aqui. Então, esse ponto vai estar aqui, vou desenhar ele de azul, ó. Esse ponto vai vir pra cá, ó. Então, vou desenhar ele aqui, tá, ó. Se esse ponto vai vir pra cá, o que tem pra trás dele é isso. Agora, vamos analisar esse aqui, ó, 2 centímetros. Esse ponto aqui, ó, vai andar 2 centímetros, 1, 2. Então, esse ponto vai vir pra cá, então vai ficar assim, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho um vale quadrado, eu tenho uma crista quadrada e um vale triangular. Eu tenho que tirar dessa crista, eu tenho que tirar esse vale. Então, eu tenho que tirar esse triângulo, que é como se ele subisse. Se eu tiro ele aqui, ó, se eu trago ele pra cá e vou eliminar essa parte, o que eu fiquei? Eu fiquei só com a parte azul. Então, a minha figura vai ser só essa parte azul aqui, ó. A figura que eu vou ter que marcar vai ser essa, ó. Que é a letra, olha lá, ó, figurinha azul. É a letra A. Ok? Por quê? Porque eu estou encontrando um para cima e um para baixo, eu tenho que subtrair. Se os dois fossem para cima, eu teria que somar. Ok? Então, eu tenho que analisar quanto que eles vão andar, cada parte, eu pego uma parte da figura, o início da figura vai andar em 2 segundos, 2 centímetros. E faço essa parte da figura também andar 2 centímetros. Deu um em cima do outro. Um em cima do outro, um para cima, um para baixo, eu tenho que subtrair. Aí eu vejo qual figura que sobrou.
Número 5, isso aqui saiu errado aqui, né? Número 5. Uma corda de 1 metro de comprimento, então 1 metro é tudo. Está fixa nas suas extremidades e vibra na configuração estacionária. Onda estacionária, gente, é dessa forma aqui, ó. Ela é a mesma coisa de você pegar uma corda bem esticadinha, por exemplo, uma corda de violão e dar uma tensionada nela. Ela vai ficar vibrando e ela vibra e você vê esses gominhos se formando aqui. Né? Um fio de nylon, por exemplo, quando você estica ele puxa, você vê esses gominhos. Aí ela chama onda estacionária. Por que estacionária? Porque ela tem alguns pontos aqui, ó, que a gente chama de nó. E aí a gente fala que a energia fica estacionada entre esses dois nós, ok? Então, onda estacionária é uma onda que tem esse característica aqui, ó, de gominhos, certo? E como é que eu acho a comprimento de onda aqui? O comprimento de onda aqui, ó, não é subiu, desceu e voltou, não é um comprimento de onda, uma oscilação completa? Aqui é da mesma coisa. O comprimento de onda aqui é a distância entre 3 nós, ó, 1, 2, 3, tá certo? Então aqui eu tenho quantos comprimentos de onda? Um comprimento de onda, outro comprimento de onda completo. Então, aqui eu tenho 2 comprimentos de onda. 2 comprimentos de onda vale 1 metro. Então, um comprimento de onda vale quanto? Quanto que vale cada um aqui? Meio metro. Então, o comprimento de onda vale meio metro. Qual que é a frequência que ele deu? 100 Hz. V igual a lambda F, meio vezes 100, não vezes 1000, 500 metros por segundo é a velocidade de propagação. Tá certo? Então, o som, ele é uma onda estacionária. Ele é um exemplo de onda desse tipo aqui, que a energia fica estacionada a cada 2 nós, e ela sempre vai ter essa forma aí de gominhos. E o que une aí um gominho no outro é o que a gente chama de nó. E isso aqui a gente chama de ventre. Ventre da minha onda estacionária. Número 6 da UFMG. Essa figura mostra parte de 2 ondas 1 e 2 que se propagam na superfície da água de 2 reservatórios idênticos. Com base na figura é correto afirmar que, olha essa aqui tem esse comprimento de onda, essa aqui o comprimento de onda tá maior, tá menor, ó. Não é? Então, se eles estão no meios idênticos, a velocidade de um é igual à velocidade de 2, porque ela depende do meio. O que muda? A frequência. Quem tem maior frequência? Ó, V igual a lambda F. Então, lambda é igual a V sobre F. Se V é constante, porque está no mesmo meio, lambda é inversamente proporcional à frequência. Então, aquele que tiver o menor comprimento de onda vai ter maior frequência. Então, o comprimento de onda 1 é maior do que o 2 e a frequência 1 é menor do que a 2. Realmente dá para me ver, né? Essa aqui está oscilando mais rápido, ó. Mais oscilações por segundo do que a de cima. Então, a frequência 2 é maior. Então, a opção correta, a frequência da onda 1 é menor do que da onda 2 e o comprimento de onda da onda 1 é maior do que da onda 2. Verdade, letra A. A velocidade é a mesma, porque a velocidade vai depender do meio que está se propagando e elas estão se propagando em 2 reservatórios idênticos, ok? Agora, quando o meio muda, passa do raso para o fundo, por exemplo, aí quem se mantém é a frequência. É a fonte que está gerando, né? Só vai mudar a velocidade e o comprimento de onda. Presta atenção nisso. Mudou de meio, a frequência permanece. Muda a velocidade. Lembra do mar, da onda do mar que se forma no fundo e vem para o raso. Agora, mudou frequência e comprimento, não mudou o meio, a velocidade mantém. Número 7. Todas as afirmativas a respeito das ondas estão corretas, exceto as ondas eletromagnéticas são longitudinais, enquanto sonoras são transversais. Totalmente errado. Magnéticas são transversais, campo elétrico e magnético formando 90 graus com a direção de propagação. E as sonoras que são longitudinais. Número 8, olha lá, ó, número 8 é quando eles estiverem totalmente sobrepostos, aquela questão aquela questão de interferência que eu falei com vocês. Então, a hora que esse aqui tiver totalmente sobreposto com esse, então, ó, eu vou ter que pegar esse daqui e passar ele para cá. Então, eu vou passar uma onda para cima, uma para baixo e uma para cima. Então, isso aqui vai anular, ó, porque é um para cima e um para baixo do mesmo tamanho. Isso aqui vai anular, um para cima e um para baixo do mesmo tamanho. Só vai sobrar esse aqui. Então, a minha figura vai ficar como? Vai ficar assim, que é a opção B.
ok? É só sobrepor esse e colocar aqui em cima. Então, ó, é um morrinho para cima, um para baixo e um para cima. A hora que sobrepor, esses dois se anulam porque um para cima e um para baixo, se anula, sobrou esse sozinho. Se tivesse sido dois para cima, ele ficaria um para cima grandão, tá bom? Para que ocorra a difração, a onda deve encontrar um obstáculo de dimensões muito menores? Não. Uma fenda de dimensões muito maiores que seu comprimento? Não. Uma fenda de dimensões muito menores que seu comprimento? Não. Uma fenda ou obstáculo de dimensões da mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Lembra que eu falei? Essa é a condição necessária para eu ter uma difração acentuada. Que o tamanho do orifício ou do obstáculo seja da mesma ordem de grandeza do comprimento da onda. Número 10. No experimento em um tanque de ondas, uma maneira de criar artificialmente uma mudança de meio de propagação é diminuir a profundidade numa parte do tanque. Foi o que eu falei, lembra do mar. Diferentes profundidades, a onda enxerga como diferentes meios. Nessa situação, quando um trem de ondas passa por de uma maior para uma menor profundidade, maior para menor. Então, maior lá no fundo do mar, as ondas se formam longe uma da outra, então tem grande comprimento de onda e grande velocidade. Alteram-se o quê? Velocidade de propagação e comprimento de onda? Sim. A frequência não altera. Velocidade de frequência não, período de frequência não. Então, frequência não varia. Última questão. Faça incidir um trem de ondas planas de um único comprimento de onda lambda sobre um obstáculo com duas fendas, F1 e F2, conforme representa a figura. O meio à direita e à esquerda das fendas é o mesmo. Então, o que vai acontecer? A hora que essas ondas atravessarem aqui, elas vão difratar. E olha para vocês verem, elas vão difratar e uma vai começar a interferir na outra. E aqui a gente vai formar o que a gente chama de figura de interferência. Porque essa luz vai passar aqui e vai bater num anteparo que vai ser colocado aqui. Esse é um experimento famoso e a gente vê regiões de pontos claros e escuros aqui, indicando interferências construtivas e destrutivas. Considerando essa situação, pode-se afirmar que, logo após passar pelas fendas, as ondas continuam sendo planas? Não, elas vão sofrer difração. A frequência das ondas se altera? Não, a frequência, nem a velocidade, nem o comprimento de onda muda. Só difrata, só contorna o obstáculo. Logo após passar pelas fendas, a velocidade da onda diminui? Não, ela não mudou de meio, o meio falou que é o mesmo. As ondas que passam por F1 e F2 continuam se propagando em linha reta, sem se encontrarem? Não, elas vão se encontrar. As ondas se difratam em F1 e F2 superpondo-se à direita do obstáculo, exatamente. Elas vão se encontrar e vão interferir, ok?